A gente vai ter notícias sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele passou por uma cirurgia grande, uma cirurgia de muitas horas, de barriga aberta, não é brincadeira. Então, para aquelas pessoas que eventualmente acreditam que isso não passa de uma farsa, que aquela facada nunca existiu, sétima cirurgia, a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro como qualidade de vida é lamentável em função disso que aconteceu, um atentado à vida dele, que não tirou a vida não porque o camarada que furou a barriga dele não tentou matá-lo, é que ele não morreu, teve rapidez no tratamento na hora, teve sorte, pessoas certas, atuando no tempo certo, do jeito certo, mas desde então ele leva uma vida com muitas privações, qualquer descuido dele, às vezes ele quer fazer alguma coisa, uma extravagância que qualquer um pode fazer, ele não pode fazer. E às vezes ele faz, às vezes mesmo sem fazer extravagância, a conta vem e essa conta continuará vindo. O que aconteceu com ele é algo absurdo. Para sorte dele, ele não morreu na hora, mas é uma facada a cada tempo. Imagina que é a sétima cirurgia, essa gigante, por causa da facada, por causa do atentado à vida dele em 2018. A gente vai atualizar, mostrar como é que está a recuperação e os próximos passos desse episódio lamentável. Quer dizer, a cirurgia bem sucedida não é um episódio lamentável, mas é desdobramento do episódio lamentável que é a tentativa de homicídio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, então candidato em 2018. Eu queria tratar de um assunto hoje que é uma sensação estranha que a gente tem no campo da criminalidade e que a gente tem que abrir os olhos para não se deixar levar pelo discurso fácil, ao mesmo tempo abrir os olhos para ver qual é a nossa realidade hoje no Brasil. Toda hora sai uma notícia de que uma quadrilha, ou de que um criminoso, ou de que alguém foi condenado a 100 anos, 150 anos, 80 anos. Agora teve uma quadrilha em Santa Catarina que usava o golpe do Tinder para atrair alguém, pegava aquela pessoa, tirava todo o dinheiro dela dos aplicativos de banco, depois roubava o carro e tal. A quadrilha foi presa, foi condenada e aí saiu a notícia. Quadrilha condenada a 178 anos de prisão. A menor pena é 23 anos. E a gente ouve esses números, 178, 100 anos, 150 anos, 80 anos, e a gente fica com a impressão de que a gente tem um sistema punitivo que é maior do que em alguns outros países. E não é. Essas penas gigantes, elas não se transformam numa pena de prisão perpétua, né? Porque 178 anos de cadeia dá para o camarada ser preso, aí ele morre, o filho continua preso, morre, o neto chega, é preso e morre. Não existe isso. 178, 200 anos de cadeia. O que, imagino você saiba, alguém pode não saber, é que esse número grande, 100 anos, 120 anos, 130 anos, ele é usado só como base para você fazer a progressão do regime. Então a pessoa está condenada, começa em regime fechado, pegou 120 anos de cadeia, começa em regime fechado, faz o cálculo de 1/6 da pena, então ela vai ficar 20 anos em reclusão e então vai poder pedir a progressão da pena para regime semiaberto, para regime domiciliar, enfim. Então esse número é usado para essa conta e para mais nada. No máximo, uma pessoa pode passar na cadeia 40 anos, que é um número grande, né? É um número bem grande. Mas aí, quando a gente olha esses números, a gente diz, puxa vida, 40 anos de cadeia é grande. Quando a gente, no entanto, vai olhar o que acontece no Brasil, a gente vai perceber o seguinte, o tipo de pena e o tipo de punição e as pessoas que realmente acabam presas e condenadas são aquelas do crime do flagrante. São aquelas do crime de tráfico de drogas, do roubo, do furto, que são aqueles crimes que a polícia militar acaba
efetuando a prisão, com o material em flagrante, com o crime que acontece ou acabou de acontecer, e aí sim essas pessoas vão em cana. Então você vê a composição das cadeias no Brasil, o crime que mais assusta o brasileiro, que é o latrocínio e o homicídio, né? Você vê o seguinte, o homicídio é 12% do total de presos do sistema prisional brasileiro, num país que mata muito. No entanto, só 12% dos internos do sistema prisional, dos integrantes do sistema prisional, é homicídio. Latrocínio é uma fração disso. Quando a gente pega o homicídio, a gente vai achar um total de 86 mil internos do sistema prisional e latrocínio é 1/6 disso, que é o crime que nos assusta, é 1/6 disso. E por quê? Porque para você identificar um homicídio, para você identificar o homicídio é fácil, né? Você acha o corpo no chão, tá lá o homicídio. Mas para você identificar o autor de um homicídio, para você identificar um latrocínio, que aí você precisa provar que houve uma tentativa de roubo e achar o autor, é muito complicado. Acaba que no Brasil hoje, quando a gente vai ver as estatísticas, a gente descobre uma coisa que é assustadora. Só 19% dos crimes desta natureza resultam em denúncia. Olha que coisa absurda. 19% dos crimes resultam em denúncia. 8% antes disso são elucidados. Se você imagina que de cada 100 homicídios, só 8% são elucidados, significa que 92% dos casos de homicídio no Brasil não são elucidados. Então você tem 100 cadáveres e o autor do homicídio de 92 cadáveres nunca vai ser identificado, só de 8. Isso é uma impunidade de um sistema que não funciona. Não é a impunidade do juiz que é generoso com o bandido, do juiz que é generoso com o homicida. Não. É um sistema que não funciona. Então a gente ouve os secretários de segurança falarem que eles prendem e a justiça solta, mas o trabalho de investigação da Polícia Civil no Brasil precisa ser revisitado, porque é um trabalho que não funciona. Os policiais civis trabalham feito loucos. Eu não estou dizendo que eles são preguiçosos. Eu estou dizendo o seguinte, não temos no Brasil a estrutura para poder enfrentar um grande problema nacional, que é uma sociedade homicida, uma sociedade onde o latrocínio acontece, uma sociedade onde o atentado à vida existe o tempo todo e, no entanto, o tipo de investigação para tentar depois esclarecer é muito pequeno, não é eficiente. Envolve treinamento, envolve investimento, recursos e mais recursos, e a gente não tem isso. Então a gente fica vendo aquela discussão quase infantil de a polícia prende, a justiça solta, que não é uma verdade absoluta, porque em muitos casos a polícia prende sem provas de qualidade, em muitos casos a polícia prende desrespeitando o processo adequado, cometendo erros gravíssimos, e aí o juiz acaba soltando. Não dá para dizer que a polícia é mais competente prendendo do que a justiça é competente soltando. Tem que olhar cada um dos casos. Mas vamos esquecer essa dualidade aqui, essa complexidade, e vamos ficar na questão central. Não temos um sistema de esclarecimento de crimes que seja eficiente no país. Enquanto nós temos 8%, vocês já ouviram esses números, nos Estados Unidos é 65% a taxa de esclarecimento de crimes dessa natureza. No Reino Unido, chega a 90%. Em parte, você sabe, num país onde há poucos homicídios, que é o caso do Reino Unido, comparado ao que há no Brasil, a polícia tem menos casos para esclarecer, pode colocar um efetivo maior, pode investir mais recurso, pode investir mais tempo,
porque a quantidade de crimes é muito menor. Num caso como o Brasil, quando a polícia está investigando um crime, já acontece outro, porque nós temos 40 mil homicídios por ano num país como o nosso, que é uma barbaridade, país que mais mata no mundo. Fica tudo muito difícil, mas o fato é que a estrutura não funciona. Então, você vai para as cadeias brasileiras e o grosso ali é tráfico de drogas. Mas com que quantidade de tráfico de drogas? Grandes quantidades? Traficantes internacionais? Não, traficante internacional, você pode olhar nas estatísticas, é um número muito pequeno. O grande são os aviõezinhos, as pequenas quantidades e tal, que agora, com as decisões que o Supremo está tomando, definindo uma quantidade específica de drogas, vai diminuir muito e vai ter muita gente que não mais vai ser presa. Mas por que é mais fácil prender o tráfico de drogas? Por que é mais fácil prender o furto? Por que é mais fácil prender o roubo? Porque a polícia militar, exercendo o seu patrulhamento, vai lá e prende a pessoa em flagrante. Não é um trabalho de investigação. Quem deveria fazer os trabalhos de investigação para poder resolver os problemas de receptação, por exemplo, que são pessimamente, subrepresentada a quantidade de receptação que tem hoje no Brasil. Então, tem mais gente roubando carro em cana, mais gente roubando celular em cana, do que os receptadores, que obviamente, sem esse sistema de receptação, você não tem essa oportunidade, você não gera a oportunidade você reduz a oportunidade dos crimes, porque se o camarada rouba um celular, mas ele não tem para quem vender, esse celular não tem valor. O problema é que ele rouba o celular e ele tem para quem vender. Ele rouba o carro, ele tem para quem entregar. Seja o desmanche, sejam quadrilhas que levam o carro para fora do Brasil. E esses grandes esquemas, que é o crime organizado, é muito mais difícil de desvendar. Você pode ver quantas e quantas vezes a polícia desmonta um laboratório, ou a polícia desmonta uma central que uma quadrilha usa para alguma coisa, para lavar recursos, e você sempre vai encontrar um pé de chinelo lá. Às vezes num sequestro, tem lá um pé de chinelo. E que é quem vai em cana. Então, nós estamos num momento de reflexão, porque a gente vê linhas em discussão, uma reclamação grande de alguns governadores que reclamam muito da justiça, com razão. A justiça tem que passar, sim, por um sistema de revisão de seus valores, mas inclusive porque você tem um sistema prisional que está superlotado, que falta vagas para os regimes menos rigorosos, que não tem programas de reintegração social. Então, em função disso, muitas vezes você vê um juiz, um desembargador soltando, porque nós temos hoje no Brasil 670 mil pessoas presas. Eu tinha esse número aqui anotado. E quando você vai ver quantas vagas tem, nós temos uma taxa de superlotação que ultrapassa 30%, que é muito alta. É muito alta. Nós temos 663 mil presos, encarcerados, com 448 mil vagas. Aí quando olha isso, o juiz fala, não, isso aqui está errado, então vamos colocá-lo em outra realidade. Então nós temos um problema muito grave hoje, e que para ser enfrentado a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de integração, organização. Então nós temos que vamos acompanhar, porque o assunto, este assunto, vai entrar na agenda do dia, da mesma forma que o assunto reforma da Previdência entrou, o assunto reforma tributária entrou, porque o governo entregou uma proposta de PEC para melhorar o sistema de segurança, dificílima, né, de ser entendida como uma forma de resolver os problemas, mas aquilo vai começar a andar. Aquilo foi entregue a Hugo Mota. Hugo Mota se manifestou, dizendo que é o grande problema do país hoje quando a gente olha as pesquisas, a gente vê que pela primeira vez o tema segurança pública ultrapassou as preocupações com economia e com saúde. Então nós temos que acompanhar para ver como é que isso vai mudar o cenário de combate ao crime. Como é que isso vai dar à Polícia Civil condições de poder enfrentar a marginalidade. Como é que a gente vai pegar o sistema prisional e tirar o sistema prisional do controle das facções criminosas? É absurdo hoje, mas quando alguém vai ser preso,
perguntam para ele a que facção ele pertence, para não colocarem o camarada de uma facção ligado a uma facção num presídio controlado por outra facção. Mas você já parou para pensar o que essa pergunta simboliza? Ela simboliza um reconhecimento por parte do Estado de que o sistema prisional é controlado por facções e mais, que as pessoas podem pertencer a uma facção. Não é que ela pode torcer para um clube de futebol, não é que ela pode gostar desse ou daquele partido político, ela pode admitir que ela pertence a uma facção. Então, o reconhecimento do Estado, claro, ele está preservando a vida daquele preso, porque se ele não faz essa pergunta e o faccionado vai para uma cela, um presídio controlado por outra facção, ele vai ser morto. Mas percebe como essa pergunta é em si a comprovação da nossa distorção, que tem que ser enfrentada tanto dentro dos presídios, que em tese é mais fácil do que do lado de fora. E mesmo assim o sistema prisional é controlado pelas facções e a gente fala disso normalmente. Então, temos uma questão que vai surgir na agenda com mais força do que jamais surgiu e que a gente vai acompanhar aqui na Band News FM. Eu não sei se você concorda com esse ponto de vista, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.